A gente traz aqui de vez em quando o planejamento de alguns casos, o que é bem legal, mas também é bom mostrar como ficou, para ver se a gente consegue executar aquilo que a gente planejou mesmo. E o que a gente vê normalmente é as pessoas mostrando resultados rápidos e soluções fáceis. Mas isso não é a realidade do dia a dia, e você sabe disso. O normal é aquele caso difícil que dá bastante trabalho para fazer e sempre que a gente termina ele não fica como aquele caso do influencer que fez dezenas de vezes até ficar bom e tirou a foto no melhor ângulo para postar o caso. Tem até gente que usa soro gelado para não aparecer o sangramento. Mas esse vídeo na verdade não é sobre o mundo maravilhoso dos casos fake. É sobre o planejamento e resultado na vida real. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o resultado desse caso para você. Uns meses atrás eu planejei um caso de extração em implantes usando o Blue Sky e algumas ferramentas do MedLink. Mas não sai daqui agora. Vou te mostrar a comparação entre o planejamento que eu fiz e o resultado. E ver se é importante investir um tempo desenhando esses casos. E no final eu deixo o card com o vídeo do planejamento inicial para você ver. Bom pessoal, vou retomar o caso que eu mostrei alguns vídeos atrás para vocês aí, sobre um caso que eu usei algumas ferramentas para poder trabalhar. Mas a minha ideia é hoje só mostrar o caso para vocês e mostrar o resultado, que no final, quando eu entreguei os dentes para o caso do paciente, eu entreguei e reescaneei o final e agora eu vou combinar ele com os arquivos que eu planejei para a gente poder ver se a gente conseguiu o resultado que a gente imaginava. Porque esse caso, ele tinha extrações, ele ia ter alguma diminuição do osso, porque a extração, o dente, na verdade, a gente está vendo um volume aqui do lado direito, ele vai acabar perdendo um pouquinho daquele osso nessa região, então a gente já imaginou essa perda e ver o resultado que ficou nos dentes, do planejamento que a gente imaginou fazer. Então é bem interessante tudo isso. E eu realizei, para esse caso, um guia só para perfuração da broca de 2 milímetros. Então, no final do vídeo eu vou deixar o card desse caso no início, como que ele estava, aí vocês podem ver como que ele ficou agora. Mas enfim, não sai daqui, vejam isso aqui, depois voltem lá pro vídeo. Então esse era o caso inicial, a gente tinha alguns dentes mal posicionados, reabsorções de dente e um canino, na posição dele não nos ajudava na resolução do nosso caso. Então esse era o nosso caso inicial. Qual era o nosso planejamento? A primeira ideia era a gente colocar e fazer um enceramento. A gente ia extrair esses dentes. Então, se a gente colocar aqui o dente que está extraído, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, houve as extrações. Então, a gente imaginou uma perda óssea nessa região. Em cima dessa região que tinha extrações, a gente fez um planejamento dentário, utilizando o software, o aplicativo de ortodontia do próprio MedLink. E depois a gente colocou uns dentes aqui, então no vídeo lá tá explicando isso como que eu fiz direitinho. Então a gente tem um planejamento. E a partir desse planejamento que a gente gerou o guia para as brocas de 2 para a colocação dos nossos implantes. Então qual é o resultado? Agora a gente vai ter o resultado final. Já vou aproveitar para mostrar como que a gente faz para linkar esse resultado, então que eu importei esse arquivo depois, como é que a gente faz para linkar? Então a primeira coisa, eu vou escolher como referência esse dente aqui que está o nosso planejamento na malha combinada, então de como que a gente imaginou que era o nosso resultado, e o escaneamento final que está aqui, que seria o alvo, que é onde ele vai movimentar para chegar na nossa referência. Confirmamos. E a gente pode fazer isso de vários modos. Eu vou fazer isso automaticamente, porque ele tem várias áreas que são iguais. Palato, gengiva ao redor dos dentes, e os próprios dentes, não dessa região ali que eu fiz os implantes, mas das outras regiões para eles alinharem. Então, vamos fazer automaticamente. E a gente vê que o software, ele conseguiu, usando esses outros dentes, essas outras áreas, automaticamente linkar um com o outro. Então a gente tem aqui o nosso planejamento, né, que seria essa parte aqui, ó. Então eu vou diminuir um pouquinho a transparência do resultado. Então temos o nosso planejamento e o nosso resultado. Para a gente ver exatamente como que, se isso aqui chegou na mesma coisa, então agora eu vou diminuir a transferência do nosso planejamento e a gente vê o resultado de como foi. A gente vê que há uma perda óssea, tanto, né, em volume, que a gente tinha planejado, mas também um pouco de altura, porque a gente tinha ali um dente, na verdade, na área do palato e mais um dente vestibularizado, que já tinha uma reabsorção externa. Então é bem interessante que a gente vê essa perda óssea que vai acontecer nos casos naturalmente. E a gente vê que o nosso planejamento, então, ele estava assim,
e ele acabou ficando, né, com uma perda óssea, porque eu, nesse planejamento aqui, eu só removi os dentes. Eu consegui ver a perda de volume, mas eu não tirei o osso em altura, que acontece normalmente nesses processos de extração. Então foi bem interessante. Mas o que é bom a gente ver, se o posicionamento tridimensional dos meus dentes estão adequados com o meu planejamento, que eu fiz um guia, e um guia utilizando só a broca de 2, a primeira broca, né, para guiar as nossas perfurações e a colocação dos nossos implantes. Como que eu vou fazer isso então? Vou voltar as transparências ao normal e eu vou fazer alguns cortes para a gente conseguir ver em 2D esse posicionamento. E eu vou fazer cortes 2D então para a gente poder visualizar. Eu vou na aba aqui de modos de medição e vou na criar sessões. Eu tenho aqui então a malha do meu planejamento, então que está aqui, né? E a malha final. Eu vou fazer uns cortes aqui, tanto no dente que já existia, que ele é igual, quanto para comparar o meu planejamento com o resultado final. Então vou fazer alguns cortes. O molar e os outros dentes que eu fiz. Então depois, e as próteses finais como que ficaram. Vamos minimizar isso tudo aqui, ó, e vamos ver um por um. Se eu ver aqui nessa região, vamos minimizar um pouquinho esses aqui. E nós estamos começando pelo molar. Vocês estão vendo aqui que o molar do meu planejamento, né, e o que ficou no final é igual, obviamente, porque esse dente não foi mexido. Então agora a gente diminui esse e começa com o outro dente. Olha só. Que interessante, a gente conseguiu colocar o dente em posição, mas a gente vê que mudou um pouquinho na parte oclusal desse dente, obviamente, porque o meu planejamento, ele leva em conta o antagonista, mas não é uma grande preocupação, eu precisava saber do volume desse dente. Então a gente está vendo que aqui a gente conseguiu colocar muito próximo daquilo que a gente tinha planejado, e o que mudou um pouquinho foi a região oclusal. Bom, agora eu vou minimizar então esse segundo dente e vou abrir o outro, né, o dente que eu fiz o implante, e a gente consegue visualizar que posicionamento da mesma forma, ele tem um posicionamento próximo daquilo que a gente tinha planejado, claro que o dente está um pouco mais largo aqui. A posição dele, ele é muito próximo daquilo que a gente tinha planejado, tridimensionalmente. O que muda, novamente, aqui é a região da oclusão, que eu não estava tão preocupado na hora que eu planejei o dente com o antagonista, mas ele está muito próximo. Então agora nós vamos minimizar todos esses 2D e ver exatamente então a comparação desses dois no 3D. Então agora nós vamos fazer então o nosso planejamento, vamos diminuir um pouquinho. E aqui com essa transparência diminuída a gente consegue ver exatamente que o nosso planejamento foi muito próximo do que aquilo que a gente imaginou para o caso. Isso é muito interessante. E aí, pessoal, o que acharam? É importante a gente planejar um caso e ver como que exatamente ele ficou depois da gente ter executado. Nem tudo é maravilhoso no mundo real. A gente vê aí casos fantásticos, mas é legal a gente ver o dia a dia do clínico que planeja e que executa, e ver o resultado disso para que a gente veja que todo mundo tem as suas dificuldades, mas que a gente pode utilizar a tecnologia para nos ajudar no nosso dia a dia. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários como que você faria esse caso, se você mudaria alguma coisa de como eu fiz. Enfim, é importante a gente poder trocar essas ideias para que todos nós possamos aprender juntos. Até mais!